Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comentário, saudações vascaínas, e nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre 4 jogadores que vocês perguntam muito e vamos questionar também esse trabalho de planejamento de elenco. Por quê? Por onde andam Vitinho, Isaac, John Sanches e Luiz Henrique? Por que eles não jogam? Desde quando eles não estão jogando? A gente vai trazer as informações aqui para vocês. Vamos perguntar por que esses jogadores foram contratados se não são utilizados? Enfim, a gente vai trazer muita informação sobre eles aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Léo Matos, que é um jogador que também está encostado. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a situação desses jogadores que estão encostados no elenco do Vasco praticamente e que a gente vira e mexe, os torcedores perguntam sobre eles aqui nesse canal e a gente vai esclarecer sobre eles aqui agora. Então, sobe a vinheta, depois da vinheta a gente traz as informações. Salve, torcedor, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço sempre para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Já são mais de 5.200 inscritos, 5.200 vascaínos aqui no nosso Comentário Vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout. Apresento esse canal, os vídeos desse canal, a gente traz as informações, deixo minha opinião. Aqui é um canal onde você tem todas as informações. Eu como telespectador, quero ter o maior leque de informações, o maior leque de conteúdo. Então aqui você pode ter tudo isso. Então dá essa moral, se inscreve no nosso canal, você pode nos ajudar também a chegar a 10 mil inscritos. Esse é o nosso número, a nossa meta esse ano, e eu convoco você, torcedor vascaíno que gostou do canal, a dar essa moral pra gente. Então se inscreve aí. Olha, vamos falar de Vasco da Gama porque a ausência de alguns jogadores, seja nos relacionados, seja nos jogos, tem deixado uma dúvida enorme nos torcedores vascaínos. Por que contratou esses jogadores? E a gente vai falar sobre eles a partir de agora. Um caso bem emblemático, dois casos bem emblemáticos nessa situação: John Sanches e Isaac. John Sanches fez um bom jogo na última vez que ele entrou contra a equipe do Resende, foi muito bem, e de lá para cá não entrou mais. Aonde anda John Sanches? Olha, lembrando que o contrato dele vai até 31 de junho, e de empréstimo com o Atlético, com o Independente Del Valle. Era um jogador que no início do ano era dado como possível devolução, e não entra mais, nem sequer relacionado. No último jogo a gente viu Vinícius, que era um jogador que estava bem fora há muito tempo, nem sequer jogava desde o jogo contra a Resende também, mas não vinha sendo com constância, sendo relacionado pelo Zé Ricardo, entrou até no jogo. E por que o John Sanches não joga? Porque faz um investimento no jogador que recebe em dólar e não bota ele para jogar. Enfim, esta é a dúvida que está enfrentando todos os torcedores. A questão do Vasco é que é o seguinte: o jogador não está sendo relacionado por questão técnica. A comissão técnica está vendo que o jogador não está rendendo nos treinos e por isso ele não está sendo relacionado. Outro caso emblemático, como a gente falou, é de Isaac. Por onde anda Isaac? Isaac não agradou desde a época da sua contratação até as suas atuações. Foi muito mal, deu uma assistência no seu último jogo que entrou, mas não conseguiu em posição nenhuma render, nem jogando como falso 9, nem jogando como jogador ali, segundo jogador de ataque, nem como armador. De forma alguma funcionou. A última vez que ele jogou foi contra a equipe do Resende. Foi relacionado para os 2 jogos contra o Flamengo e depois não apareceu sequer na relação de viagem ou de jogos do Vasco na Série B. E por onde anda esse jogador? O jogador está treinando sim com o grupo, não está treinando em separado nem nada, está treinando com o grupo. Era um jogador que no início da Série B poderia ter sido envolvido em alguma negociação, ainda tinha essa conversa, esse zum, mas o jogador está treinando sim, por opção técnica, ele não está sendo relacionado. Essa é a questão do Isaac. Aí eu pergunto, para que contratou o jogador se o jogador não tem nenhuma utilidade dentro do grupo? Para quê? Atrasa o jogador, atrasa o elenco, porque é um cara que está recebendo salário. E para que contrata um cara que não vai jogar e que não foi bem? São as coisas que a gente só vê dentro do Vasco da Gama. Outros 2 jogadores, Luiz Henrique e Vitinho. Esses 2 jogos foram para o primeiro jogo da Série B, mas não foram relacionados nos últimos jogos. O que é que aconteceu com o Vitinho? O Vitinho voltou a sentir a coxa, a mesma musculatura que ele teve uma contusão no início da temporada, ainda na pré-temporada, no jogo lá que o Vasco fez um jogo treino contra a equipe do Audax, ele ficou fora e ele sentiu uma dor. No exame de imagem,
não apareceu nada, nenhuma lesão. Porém, o Vasco colocou o jogador para treinar em separado para fazer um fortalecimento dessa musculatura. Por isso, o jogador ficou fora do jogo contra a equipe do CRB. Ele, na verdade, ele foi relacionado, mas não jogou. E ficou fora do jogo contra a Chapecoense. O Vasco vai fazer uma nova programação física para esse jogador e aí ele voltará a jogar. Então, Vitinho é desfalque certo para o jogo contra a Ponte Preta e muito provavelmente para o jogo contra a Tombense, porque ele vai fazer essa reprogramação física e muscular. Então, é esta a situação do Vitinho. Já o Luiz Henrique foi, pela última vez, entrou em um jogo nas semifinais contra o Flamengo, onde o Vasco não conseguiu passar na semifinal do Campeonato Carioca. O jogador foi relacionado para o jogo contra o Vila Nova e depois daí não foi mais relacionado. Por opção também da comissão técnica, esse jogador não foi relacionado. Lembrando que Luiz Henrique foi um pedido do técnico Zé Ricardo, que inclusive entrou em contato com o jogador que estava no Botafogo. O jogador veio por empréstimo da equipe do Fortaleza e foi um pedido do Zé Ricardo. E esse jogador não está sendo utilizado, nem sequer figura entre os titulares, nem é opção na hora que o Vasco está sendo escalado. Vocês estão vendo que o Vasco está jogando com dois primeiros volantes, né? Yuri e o próprio Zé Gabriel. Então eu pergunto, para que contratou o jogador? Para que pediu? Para que foi buscar o jogador que não tem utilidade no elenco? É a falta de planejamento desse elenco do Vasco. São 8 meias, o Vasco tem 8 meias. E o Vasco não utiliza nenhum. É complicado, eu não sei o que é que acontece. Outro caso que muita gente me pergunta, e aí a gente vai falar antes de terminar esse vídeo, é sobre o Léo Matos. No primeiro jogo contra a equipe do CRB, já era visto que o Léo Matos não seria utilizado pelo Zé Ricardo. Por quê? No momento que o Everton foi retirado do jogo, o Zé Ricardo coloca o Yuri, que já jogou por aquela posição, improvisado na lateral direita. Depois o Yuri sente um cansaço e o Zé Ricardo, mesmo com o Léo Matos no banco, ele não chama o Léo e acaba colocando o Lucas Oliveira, que é um ponta esquerda que veio lá do Bangu para jogar como lateral direito. Então, isso já tinha mostrado que o Léo Matos provavelmente não estaria nos planos do Zé Ricardo. E isso vem acontecendo nos últimos dias. Léo Matos não vem sendo nem sequer relacionado. Foi relacionado somente para o jogo contra o Vila Nova, porque o Gabriel Dias não reunia condições burocráticas para ir para o jogo. Léo Matos está treinando sim, mas hoje, por opção da comissão técnica, o lateral direito do Vasco não está sendo relacionado. Aí eu pergunto, o Léo Matos foi um dos jogadores que, juntamente com o Carlos Brasil lá no início da temporada, o Zé Ricardo achou por bem deixar o jogador no elenco. E por que agora esse jogador não é utilizado? Por que não liberou logo na janela ali antes do dia 12 para não deixar o jogador sem poder sem poder jogar e também não atrapalhar a vida do jogador e também desafogar a folha? Deixou o jogador aí parado. Eu não entendo. É a tal falta de planejamento. Aí muita gente fala, o Vasco não vai bem dentro de campo. Mas as coisas fora de campo também não vão bem. Contratações erradas, contrata muitos nomes, faz questão de pedir jogadores e esses jogadores não são sequer utilizados pela equipe do Vasco. É complicado e por isso o Vasco está aí à beira da zona de rebaixamento da Série B. Se não abrir o olho, o negócio vai ficar pior. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.